Então, vamos lá. Na conversão de unidade, primeira coisa de unidade de medida, a primeira coisa que nós temos que entender é qual unidade queremos converter para a unidade específica, né? Então, assim, quando falamos em distâncias lineares, né, nós utilizamos isso, sistema metro, sistema polegada, jardas, pés, braça e assim por diante. No meu caso, o problema aqui, a gente está tentando converter a unidade milímetro, ou seja, uma das unidades que está associada ao sistema metro, para polegada e polegada fracionada, que se torna um tanto mais difícil. Mas antes de você começar por essa para polegada fracionada, e já ir diretamente tentando converter, vamos entender um pouquinho essa parte da polegada, né? Então, nós temos aqui, no caso, a interpretação básica da polegada. Uma polegada, nós temos que entender que ela é igual a 25,4 milímetros, tá? Também temos que entender que uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Também temos que entender que uma polegada também é igual a 0,0254 metros. Tá? Então, pegando como base esse princípio, eu tenho que olhar a unidade que eu tenho, ver qual a lógica da unidade que eu tenho, para eu poder fazer a conversão específica para polegada. Quando associamos polegada fracionada, estamos descrevendo o fator da polegada em uma base que pode variar de 1,16, os instrumentos mais básicos de polegada, 16 avos mais básicos, e eu posso considerar a variação também de 1/128 avos de polegada, com instrumentos mais precisos, como o paquímetro, tá? Então, a polegada fracionada pode variar dessas duas formas. Então, quando você, no campo, numa atividade prática, você precisa fazer uma conversão dessa polegada, de um milímetro para polegada fracionada, você tem que, primeiramente, entender o seguinte: qual o tipo de instrumento eu tenho para me fazer a medição? Se o teu instrumento de medição for um instrumento de medição para calcular, no máximo, uma fração aí de 1/16 de polegada, então, a tua relação, você vai ter que buscar esse cálculo aqui para 1/16. Você tem instrumentos mais precisos para medição de polegada, você vai ter que procurar uma precisão desse instrumento aqui para esse tipo de fração, tá? No exemplo, paquímetro, com 128 avos. Por exemplo, uma régua graduada, onde você possa ter no máximo aí 16 polegadas. Algumas régua graduada, você vai encontrar um nível de fração de até 1,32 avos de polegada. Só que já fica bem pequenininho, fica muito ruim para você ler, né, na régua graduada. Mas tem régua graduada que você encontra com essa precisão aqui da polegada fracionada. Perfeito? Então, entendemos isso aqui, entendemos as nossas frações possíveis em si da polegada, e nós vamos usar, nesse contexto, supostamente, nós temos um equipamento de alta precisão, que é o paquímetro, o qual a gente tem até 128 avos de polegada. Então, nós vamos usar as nossas equações aqui para essa unidade aqui de polegada. Perfeito? Nossos números nem sempre serão exatos, então vamos precisar também fazer arredondamentos para se chegar a esse determinado resultado. Vamos lá aqui no caso, então, começar. Minha primeira unidade, eu tenho 81,90 milímetros, tá? Para ser convertida em polegada fracionada. Então, nesse caso, esse valor vai ser dividido pela minha unidade de polegada em milímetros. No caso, nossa unidade de polegada em milímetro, já encontramos aqui que é 25,4. Todos os nossos valores estão em milímetro. Então, nós vamos descartar os outros valores aqui no caso. Vamos considerar sempre somente o milímetro. Perfeito? Então, vamos descartar os outros valores. Vamos manter como base a nossa polegada em milímetro para fazermos essas conversões. Então, o que eu faço?
eu vou estar dividindo esses valores, vou usar esse símbolo aqui como divisão, pela minha polegada correspondente, que é 25,4. Ok? Então, vamos fazer a divisão aí no caso. Quanto é que vai dar? Vou pegar a calculadora e fazer essa divisão. Então, meu resultado vai dar 3,224409. O interessante é que nós usarmos todos os valores correspondentes, tá? 0945. O interessante é usarmos todos esses decimais. Você não precisa anotar todos os decimais no caderno, mas você precisa manter eles na calculadora, tá? Então, meu resultado aqui vai ser esse. Esse meu resultado, eu já estou dizendo aqui que eu tenho nessa equação 3 polegadas inteira. 3 pontos. 3 polegadas inteira. E a minha fração? Onde é que vai a minha fração? Se eu já tirei meu 3 daqui, esse 3 meu aqui agora vai vir para cá e eu vou ter simplesmente essa equação aqui no caso, né? Eu vou ter simplesmente essa fraçãozinha aqui no caso. Então, se eu tiro o 3, qual o valor que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, 0,22440945. Esse é o valor que eu vou ter. E agora, rapaz, o que eu faço com esse valorzinho aí? Como eu não falei para vocês, nós vamos usar um equipamento de alta precisão, que é o paquímetro, para fazermos essa medida aí que vamos converter. Então, nós vamos considerar o quê? 128. O que eu faço com esse valor aqui, então? Eu vou multiplicar esse valor por 128. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 28,72. Perfeito? Vai dar 28,72. Nesse caso aqui, pessoal, é interessante que eu faça o arredondamento, porque eu quero procurar o mais próximo possível da minha equação. Eu não tenho como colocar 28,72 sobre 128 avos. Eu não vou fazer isso. Ou eu coloco 28, ou eu coloco um outro número. Eu não vou colocar os decimais. Como eu vou precisar arredondar para um número inteiro aqui, ao invés de colocar os décimos, centésimos, tá? Esse arredondamento vai ficar aqui 29, tá? Então, na minha equação, fica 29. Então, meu resultado aqui sobre 128, porque eu usei o 128 aqui na minha multiplicação. Então, eu tenho 29 sobre 128 na minha multiplicação. O 29 já é ímpar. Então, nesse caso, eu também não preciso fazer a simplificação. Concluindo o meu resultado, a minha resposta aqui no caso, eu tenho 3 polegadas, 29 sobre 128 avos de polegada. Essa é a minha resposta da primeira equação. Então, vou colocar aqui, primeira equação, letra A, 3 polegadas, ponto, 29 sobre 128 avos de polegada. No caso aqui, vocês viram que eu fiz arredondamento e a técnica de arredondamento. Vou enfatizar aqui no caso. Vamos usar o número 1 como base. 1,4, eu vou ter um tipo de arredondamento. Se eu colocar aqui embaixo 1,5, eu vou ter um outro resultado de arredondamento. Se eu colocar aqui 1,6, eu vou ter um outro tipo de observação para me arredondar. Se eu colocar aqui 2,5, eu também vou ter uma outra forma de análise para me poder fazer arredondamento. Então, olha só. Primeira análise que eu vou fazer. Toda vez que o valor aqui for abaixo de 5, eu vou estar colocando o valor que realmente ele é. Será 1. Tá? Se o meu valor aqui, meu décimo, for acima de 5, eu vou arredondar para mais. Será 2. Perfeito? No entanto, quando eu tenho um valor aqui, 5,
fica aquela dúvida, para mais ou para menos. Nesse caso, você vai observar se o número à frente é ímpar ou se é par. Se o número à frente for ímpar, você vai transformar ele em par, arredondando para mais. Se o número à frente for par, e aqui for 5, você vai manter o número par, arredondando para menos. Ok? Então, aqui alguns exemplos de arredondamento, que você pode fazer isso. Se você tiver dúvida, pode pegar uma planilha do Excel e repetir esses mesmos valores e fazer ele de tirar o decimal. Você vai ver que ele vai arredondar exatamente para essa mesma lógica de medida aqui no caso. Antes de você chegar ao resultado final, você refaz a equação, só para ter certeza que não teve nenhum erro, né? Então, vamos lá. Próximo elemento aqui, nós temos uma conversão da polegada fracionada para milímetro, né? Então, assim, fica bem mais fácil essa aqui do que a outra que a gente fez. Como é que eu vou resolver essa aqui? Vamos recapitulando aqui. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Perfeito? Vamos dar sempre isso como princípio. Então, nós temos 3 polegadas, 5,64. Vamos, primeiro passo, nós vamos transformar essa fração em números decimais e milesimais, tá? Então, vamos transformar essa fração nesses números. O que eu vou fazer, então? Vou até montar a equação, vou ficar de forma bem simples para vocês. Você vai fazer assim, ó. 3 mais, se quiser até montar na calculadora direto, dá certinho. 3 mais, tá? 5 dividido por 64. Perfeito? Se fizer exatamente o que eu estou falando para vocês, que vai dar certinho para vocês. Esse resultado, se você quiser montar tudo na calculadora, eu até sugiro você fazer isso aqui, ó. Abre parêntese. Se você quiser fazer diretão na calculadora, tá? No teu celular vai ter essa opção. Depois você multiplica isso. Multiplica. Multiplica não, peraí. 3. Multiplica. Você multiplica por 25,4. Tá? E eu vou ter meu resultado. Se quiser fazer do jeito que eu falei para vocês no celular, é só vocês pegarem o celular de vocês, viram o celular de vocês na horizontal, tá? E aí vai aparecer a função científica, se abre parênteses, aí tem 3, mais, pode botar do jeito que tá aí, ó, mais 5 dividido por 64, fecha parêntese, vezes 25,4. Se você não tiver uma calculadora científica, tu vai fazer assim, ó. Presta atenção. Não tem calculadora científica, você vai fazer assim. Pega o 5 e divide por 64. Tá bom? Pega o 5 e divide por 64. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui 3 mais 0,07812,5. Tá bom? Eu vou ter isso aí. Tá? Que vai dar igual, na verdade, né? 3, vai dar 3,078125. Perfeito? E agora, para chegar ao resultado final, eu vou pegar esse valor, tá? Esse valor, e vou multiplicar esse valor, tá aqui, ó, vezes meu 25,4. 25, assim aqui, 25,4, tá? Esse resultado lá eu vou multiplicar por esse valor. Como resultado, eu vou ter igual 78,18. Esse é meu resultado em milímetro.
Seguir isso aqui, vocês se dão bem. Segue aqui, que fica mais facinho para vocês fazerem. Eu tento ensinar da forma mais fácil, né? Igual o pessoal fala, a metodologia é só cálculo, só cálculo. Eu ficava olhando, o professor passava metade da aula falando de fração. Gente, não é fração, gente, é lógica. Fração você aprende lá na primeira série, né? Sei lá, quinto ano, não sei. Você aprende para lá. Né? Aqui a gente já vai direto, vou usar meu conhecimento. Outra coisa, pessoal, só para enfatizar, antes de ir para o almoço, por que eu abro parênteses aqui e aqui? Regra da matemática, gente. Regra da matemática. Na matemática, vem primeiro elevações e raízes, depois vem multiplicação e divisão. Então, como eu tenho aqui uma divisão e uma multiplicação aqui, se eu não colocar o parêntese aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dividir e multiplicar para depois somar. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele some antes de multiplicar. Por esse motivo, eu tenho que botar o parêntese, tá? Perfeito? Então, sua calculadora, se não botar o parêntese, ele vai dar errado. Não vai dar nunca esse resultado aqui. Então, o parêntese é para isso. Você dizer aí, depois de dividir, tu vai somar. Tu não vai multiplicar. Mas por que não soma antes? Porque a regra da matemática é, primeiro, divisão ou multiplicação, para depois somar ou subtrair. Tá ok? Então, tendo essa lógica da matemática, você pode montar a equação para tudo. Tudo, tudo. Você pode montar a equação. Tá bom? Então, é isso aí, nossa mensagem de hoje.